A liberdade consiste em uma visão livre. Não se trata de alcançar essa liberdade, mas em olhar a partir dela. Geralmente, nós pensamos na liberdade como um objetivo para ser alcançado, algo que está no futuro. Tomar ciência das nossas reações, aqui, neste momento. A própria ciência destas reações é a presença da liberdade. Uma vida em sabedoria é a presença da revelação daquilo que aqui está presente. Então vamos tocar nesse assunto com você agora aqui. O que é esta liberdade? Que de fato nós precisamos para uma vida feliz, em amor e paz. É a presença da sabedoria. A sabedoria está presente quando temos a revelação da vida. Como podemos nos aproximar dessa revelação? Olhar para esse instante, para este momento, aprendendo a olhar para isso que aqui está. Que de fato nós precisamos na vida, quando tocamos nesta questão da necessidade da liberdade, não é de algo para ser alcançado. Nós precisamos da aproximação neste momento daquilo que se passa conosco. Aqui, neste instante, neste momento. É por isso que temos enfatizado com você a beleza do autoconhecimento, a importância disso. Aprender sobre o autoconhecimento é descobrir a verdade sobre aquele que está envolvido no pensamento, com o pensamento, sendo o pensador. A presença do eu. Aprender sobre o autoconhecimento é descobrir algo além do eu, além da pessoa. É o que estamos com você aqui investigando. É isso que nos liberta da ilusão de alguém que tem que encontrar Deus. Na pergunta como encontrar Deus? O pensamento, a ideia é de alguém para ter um encontro com Deus. Precisamos nos livrar dessa ilusão de alguém para um encontro. Sim, a realidade de Deus se mostra presente, aqui e agora, em um profundo e real encontro. Mas não é um encontro de alguém tendo um encontro com Deus. É um encontro com a vida, da própria vida. Nós precisamos investigar essa questão do tempo, da ideia de um pensador, desta questão do pensamento. A imagem que o pensamento construiu sobre Deus. A ideia que é o pensamento, que também o pensamento construiu sobre o eu. Então, eu preciso encontrar Deus. Mas qual é a verdade deste eu? Este eu é a presença do próprio pensamento. É o pensamento que criou uma imagem dele próprio. Assim, ele construiu, estabeleceu a ideia do eu.
e construiu uma imagem de Deus e colocou Deus longe, distante, para ser encontrado. Por isso nós usamos a expressão encontro com Deus como se de fato fosse um encontro entre dois. Enquanto que a realidade presente, enquanto que a verdade de Deus é a única realidade da vida. Não existe esse elemento que se separa. Essa é a ilusão estabelecida pelo pensamento dentro de cada um de nós, construindo essa ideia, estabelecendo essa ideia. Uma vida nesse sentido de separação da própria vida, do próprio Deus, é uma imagem que o pensamento estabeleceu dentro de você, como sendo você. Quando nos aproximamos para olhar, para observar, sem se confundir com isso, o que significa olhar sem o observador, o que significa olhar sem alguém para olhar. Um pensamento surge, um sentimento surge, uma emoção surge. Apenas olhar, tomar ciência, é estar diante do aprender sobre nós mesmos. Assim, a liberdade já está aqui. É a liberdade de não se confundir com o pensamento, colocando o pensador neste pensamento, de não se confundir com este eu neste sentimento ou emoção. É quando, desta forma, nos aproximamos da meditação. As pessoas têm muitas dúvidas a respeito da meditação, porque elas colocam a meditação como a técnica para ser executada, como a prática para alguém fazer. Assim, elas procuram um caminho. Afinal, qual é a técnica certa? Qual é a prática que se deve fazer, que se deve praticar? Enquanto que a verdade sobre a meditação é a investigação da natureza do eu, que é o meditador. Ao observar nossas reações, esse pensamento que surge, esse sentimento que aparece, nos colocamos neste aprender sobre nós mesmos, neste aprender sobre o autoconhecimento. Neste aprender se revela a ilusão do eu, deste elemento que se separa, que se vê como alguém, quando um sentimento está, quando um pensamento surge, quando uma emoção acontece. Portanto, a presença da meditação, o que é a meditação? É a ciência de que não existe o meditador, não existe o eu. Assim nos aproximamos do momento presente para uma profunda revelação da vida, que é a revelação da sabedoria, que é a revelação de Deus. Portanto, a sabedoria se revelando é a verdade se mostrando, é a realidade de Deus presente, quando o eu não está. Quando a ilusão de uma pessoa não está mais.
Portanto, esse é o verdadeiro encontro com Deus. Essa é a verdadeira revelação da verdade, que é a sabedoria. A vida real é a vida livre do eu. A vida real é a vida divina. Você, em seu ser, livre de toda forma de complicações, desordem, confusões e sofrimento. Seu contato com o momento presente, sem este fundo, sem esta condição interna de modelo de pensamento, onde trazemos constantemente para este momento a ilusão do pensador, daquele que pensa, daquele que sente e daquele que faz. As ações acontecem, mas não há alguém nesse fazer. O pensamento surge, mas não há alguém nesse pensar. Um sentimento está presente, mas não existe alguém que se vê neste sentir e se confunde com isso. Assim, fica eliminado a ilusão da dualidade. Nós fomos educados para a crença, para a confiança, para o pensamento comum de dualidade. Eu e o não eu. Eu e o outro. Eu e Deus. Se um pensamento está presente, a ilusão é alguém pensando. Se um sentimento está aqui, é alguém sentindo. Se uma emoção está presente, é alguém emocionado. Nos deparamos aqui com um quadro de sugestão de pensamento, que é o quadro da separação, da dualidade. A vida como ela acontece é a presença da realidade suprema, da realidade divina. Essa é a sabedoria da revelação. Há milênios o ser humano vem buscando algo além do conhecido, além do mundo, além daquilo que ele conhece como vida. Porque sim, como seres humanos, estamos vivendo no ego em uma vida tediosa, problemática, cheia de problemas, confusa, desorientada, estressada, uma vida em depressão, em ansiedade, com as diversas formas de medos que todos nós conhecemos. Assim, o homem vem buscando ou vem procurando ter um encontro com Deus, na ideia, na imaginação de que com esse encontro tudo isso irá desaparecer. O ponto é que não compreendemos que estamos apenas projetando algo para o futuro. Quando falamos de alguém, acreditamos em alguém presente para no futuro ter esse encontro. E esse futuro não chega. Aqui, investigar a verdade sobre o eu é se despir dessa ilusão de separação. Então, sim, neste momento se revela o amor, a liberdade, a felicidade. É a ciência de Deus, a ciência do seu ser. Isso é liberação nesta vida. É a presença da bem-aventurança, a presença da verdadeira felicidade.
Portanto, temos que aqui descobrir o que significa olhar, observar, ficar ciente de como a mente acontece, como este movimento interno se mostra. Me refiro a esse movimento da consciência, que é basicamente a presença do passado, porque é a presença do pensamento. Esse é o elemento que, como um véu, nos separa da realidade, porque cria a ilusão de uma identidade que se vê separada da vida. A presença dessa identidade criada pelo pensamento nos separa. Esse é o véu da ilusão, é o véu da ignorância. É essa ignorância, é a presença desse pensador, desse eu, que está se projetando para, em algum momento no futuro, ser feliz, encontrar o amor, a paz, enquanto que, na realidade, o que temos presente aqui e agora é aquilo que está além do pensamento, além desse véu. Se não temos a presença deste véu, que é o pensamento, não temos o pensador. Não temos o eu, o ego. Então, o mistério da vida é a realidade de ser. A sabedoria e o silêncio é a natureza de Deus. É a verdade sobre nós mesmos. Portanto, nós temos esse primeiro aspecto da verdade sobre o eu, que é a verdade sobre quem este eu se mostra sendo, aparece sendo. A investigação da verdade sobre o eu é a compreensão da ilusão da pessoa, do ego. Assim, a verdadeira aproximação da meditação, a realidade da meditação. O que é a meditação? O que é essa ciência da meditação? É olhar para esse instante, sem o observador. É ficar ciente, neste momento, da liberdade que aqui está, quando o pensador não interfere, quando o observador não se envolve, quando o experimentador não surge. Portanto, estamos diante de um experimentar sem o experimentador, de um observar sem o observador, de um perceber sem o percebedor. É a presença desta própria realidade divina, porque agora não há mais a ilusão, não há mais esse véu de separação. A realidade de Deus é a verdade deste ser. É a presença da vida. A suprema alegria, a suprema felicidade. Alguns chamam de iluminação espiritual. Esse direto e simples e natural estado de ser, livre do pensamento condicionado. E por que pensamento condicionado? Porque é a forma como o pensamento, de uma forma mecânica, automática, inconsciente, vem funcionando nesse modelo de mente que nós conhecemos. Quando isso termina, esta qualidade de mente desaparece.
temos esse espaço novo, esse espaço que revela Deus. Assim, quando tocamos com você aqui na verdade da meditação, estamos falando da real meditação de uma forma vivencial. Algo aqui e agora, momento a momento. Assim, a meditação revela esse natural estado, fora da mente, fora do eu, fora deste padrão de pensamento, deste formato de pensamento. É o que estamos trabalhando aqui com você. Em encontros online nos finais de semana. São 2 dias de uma forma online. Quero deixar aqui um convite para você. Você tem aqui na descrição do vídeo nosso link para participar desses encontros. Além desses encontros, temos encontros presenciais e também retiros. Se isso que você acaba de ouvir é algo que faz algum sentido para você, já fica aqui um convite. Já deixa o seu like, se inscreve no canal e coloca aqui no comentário, sim, isso faz sentido. Ok? E a gente se vê. Valeu pelo encontro e até a próxima. A ação real é aquela que nós desconhecemos, porque ela nasce da inteligência. Ela não nasce desse modelo medíocre de existência que nos foi dado como padrão de vida. Ela não carrega intenções, ela não carrega motivações particulares e pessoais de um centro